Cumprimento você, minha amada irmã, meu amado irmão, com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. Hoje, se ouvirdes a sua voz. Vamos falar então hoje sobre esse versículo que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 3, na parte A do versículo 15. Se ouvirdes a sua voz. Primeira coisa que isso me leva a entender é que, para que eu possa ouvir a voz do Senhor, eu tenho que ter contato com o Senhor. Deve haver possibilidade em mim de que Deus fale e eu venha a ouvir e entender a voz do Senhor. Porém, para os que estão em Cristo, para os que são cristãos, que já aceitaram ao Senhor como seu Salvador, que já renasceram, que já nasceram novamente, como o Senhor instruiu a Nicodemos, então ele consegue ouvir e discernir a voz do seu Deus, do seu Senhor. Por quê? Porque as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Tanto que o homem natural, antes de nascer de novo, pelo poder do Espírito Santo enviado por Jesus Cristo, na fé do sacrifício de juízo no Calvário, o homem natural não consegue discernir as coisas de Deus. A pregação da palavra do Senhor para o homem natural é loucura. Tanto que a palavra nos ensina o quê? Que aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque para o homem natural, o homem racional, para ele a palavra é loucura, verdadeira loucura falar em ressurreição dos mortos, em que Deus veio ao mundo, Deus deixou a sua glória celestial para habitar no meio de nós, para ensinar a viver uma vida santa, para ensinar o dever de ouvir o Espírito, para ensinar que é possível e se deu em sacrifício para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora os que creem nesse sacrifício e os que recebem como seu único e suficiente Salvador, recebem o dom do Espírito Santo. E esse dom do Espírito Santo é o Espírito Santo que vai instruir o homem e vai dar ao homem a consciência do pecado, vai dar a consciência da justiça e também do juízo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas muito bem, então hoje, se ouvir a sua voz. Então, para nós entendermos que é possível ouvir a voz de Deus, e agora você tem que entender o quê? Que está falando ao não cristão, se ouvirdes a sua voz. Então, quando você não tinha ainda aceito a Jesus Cristo como Salvador, você era como um outro homem qualquer. Nasceu em pecado devido à transgressão de Adão e Eva no paraíso. Você nasceu, então, totalmente afastado de Deus. Você, como
todo ser humano que nasce na Terra, nasce numa mesma situação, afastado de Deus. Mas a Bíblia vem, a palavra de Deus, Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, vem e me fala, se ouvirdes a sua voz. Para isso, então, o Senhor deu-nos condições de ouvir a voz do Todo-Poderoso. Se ouvirdes a sua voz. Então vamos entender agora, pela revelação do Espírito Santo feita a este servo, vamos então entender desde lá do Éden, como é que eu posso ouvir a voz do meu Senhor? Como isso pode acontecer? Para isso, nós temos que voltar e entender desde a formação, desde a criação. Vamos, antes ainda de Deus ouvir, de Deus dizer aqui em Gênesis, no capítulo 1, antes de Deus dizer, haja luz, Deus já estava criando. Ele criou todas as constelações, ele criou os planetas, ele criou os seus anjos, ele criou o reino, primeiro o seu reino, o reino onde está o seu trono, para depois vir criar na terra. Então, primeiro ele criou também todos aqueles anjos que estão ao seu redor, aquele coral que diz santo, 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 24 horas por dia, dizendo santo, santo, aqueles ele o criou antes mesmo de criar a terra. Então, antes mesmo de criar a vida na Terra, e criou os planetas, todos os planetas que nós sabemos que existem, Deus criou. Mas então Deus criou entre os seus anjos. Você tem que entender que começa aí a palavra de hoje. Deus criou então Satanás. Porque dentro da presciência de Deus, Deus, por ser um Deus de amor, precisou criar Satanás, sabendo, pela sua onisciência, que quer dizer que ele sabe todas as coisas, sabendo que esse Satanás iria tentar tomar o seu trono e que ele iria, então, expulsá-lo para onde? Para a Terra, para o nosso planeta, para onde nós vivemos. Muito bem. E Deus fez isso por quê? Porque Deus é amor. Ora, então quer dizer que Deus, por ser amor, criou o mal? Não. Deus não criou o mal. Deus criou o agente do mal. Aquele que opera na sua carne, na concupiscência da tua carne, tentando te afastar da presença de Deus. Deus criou então esse Satanás e enviou-o para a terra para quê? Para que você não fosse como um robô. Você imagine agora se Deus não tivesse criado o agente do mal, o que proporciona a tentação ao ser humano de pecar, de se afastar ao seu Deus. Como que o homem saberia que deveria adorar o seu Deus? Por que ele adoraria a Deus sem motivo? Porque não havia o motivo da nossa adoração, é nos aproximarmos de Deus. É para nos aproximarmos de Deus. Por isso que nós adoramos. Então, pense, se não houvesse Deus criado e expulsado Satanás para a terra, você seria como um robô lá no Éden. Não sabendo o porquê, nem saberia o que é o amor. Por que adorar a Deus? Por que Deus é bom? Por que Deus, sendo bom, proporcionou ao homem a possibilidade de errar para agora, tendo errado, Adão errou,
todos nós herdamos o pecado de Adão e agora todos nós nascemos com a finalidade de vencermos o maligno e voltar ao Pai. Todo homem, por mais errado que você possa pensar que esse homem é, todo homem tem o discernimento entre o certo e o errado. Não é verdade? Sim, todo homem tem. Pense agora no homem que você possa pensar que ele é um bandido inconsertável, que não tem conserto para esse homem. Esse homem sabe a diferença entre o certo e o errado. Veja se, por exemplo, ele não cuida com todo amor e carinho os seus filhos, por exemplo. Isso é o mesmo que o cristão faz. Cuida com amor e carinho os seus filhos. Ele sabe o que é bom e o que é ruim, o certo e o errado. Agora, a escolha que ele faz para sobreviver, para agradar a sua carne, aí é outra coisa. Mas ele teve condições de discernir entre fazer o certo e o errado. E isso é dado por Deus. Quando que é dado por Deus? É dado por Deus na criação. É lá na criação que Deus deu a todo homem, não a um homem ou a outro homem, a todo homem. Olha agora o mistério que Deus vai te revelar agora. Preste atenção. Deus nos criou como? Deus pegou do pó, não da terra. Ele pegou do pó, da partícula da terra, do pó da terra, e dali ele criou carne. Então, o homem veio da partícula de algo do mundo. A carne veio de algo do mundo. Eis o mistério da salvação. A carne veio de coisas do mundo, de partícula de uma substância retirada do mundo, da terra. Então, o mundo é carnal. A carne é mundana, porque foi gerada de uma partícula da terra. Ok. Então, depois, meu irmão e minha irmã, depois de ter Deus criado aquele corpo humano, aquela carne humana, Deus, então, criou a carne humana, todos os órgãos vitais que você conhece agora que nós temos, tudo, até mesmo o sangue, tudo foi criado do pó da terra. Então a carne representa o mundo, a tua carne é o mundo. Agora, depois de ter criado isso tudo, Deus soprou sobre essa carne que ele havia criado. Deus soprou ali o seu espírito. E aí você se tornou alma vivente. Veja bem, vamos novamente para que haja um perfeito entendimento. Primeiro formou-se a carne, depois soprou-se o espírito. Então, sem contrassenso nenhum, primeiro o carnal, depois espiritual. Então, primeiro o homem nasce, depois se torna espiritual. Foi assim no Éden, então é assim agora. E aí no Éden, o que aconteceu então no Éden? Aquele homem que foi primeiro formado a carne, depois soprado o espírito, ele precisava, mesmo que o espírito veio trazer a vida para ele e chegou depois da carne, ele precisava ser comandado pelo Espírito. Tanto que Deus colocou no Éden duas árvores. Uma da vida, que seria a vida eterna para esse homem, o fruto da vida, a vida eterna, e a outra, o conhecimento do bem e do mal. Mas note bem, conhecimento do bem e do mal. Mas ele já não vivia com Deus, Deus não o visitava dia e noite, então ele já tinha o conhecimento do bem. Quando Satanás enganou a mulher lá no Éden, e depois o homem juntamente com ela,
ele disse não. O que Deus disse? A mulher falou, já mostrando que conhecia a lei do Éden, então nunca houve livre-arbítrio no Éden. Houve uma lei. Ó, você pode comer de tudo que eu te dei aqui no Éden, menos do fruto dessa árvore. Dessa árvore não comerás, porque se comerdes, certamente morrereis. Mas a carne, a representante do mundo, se agradou daquele fruto e quis experimentar quando Satanás ofereceu para a carne ser mais do que ela era. Satanás ofereceu para ela o que temos hoje, a soberba do homem em querer ter mais do que precisa e ser mais do que necessita, é o que traz a perdição ao homem. Então, a mulher e o homem querendo ter um conhecimento, Satanás ofereceu para o homem e para a mulher o mesmo que ele queria lá no reino de Deus, quando ele foi expulso, e que as escrituras nos falam aqui, que Jesus disse, eu via Satanás como um raio cair do céu, quando ele foi expulso. Por quê? Porque ele queria tomar o trono do Todo-Poderoso, ele queria ser como o Altíssimo, ele queria parecer igual ao Altíssimo, ou ficar no lugar do Altíssimo lá no reino de Deus. E foi isso que Satanás ofereceu para o casal no Jardim do Éden. Ser como Deus, conhecer como Deus. E esse homem e essa mulher, então, pecaram. O pecado é a morte. O pecado, diz as Escrituras, ensina as Escrituras, que é a morte. E é o afastamento. O pecado é o afastamento de Deus. É a morte espiritual. Aquele espírito que foi soprado no homem lá, morreu, continuou no homem, porém como um sepultado. Agora, esse corpo carnal do homem é a sepultura que traz ao mundo um espírito morto e afastado de Deus. Esse espírito morreu lá no Éden, e por herança de Adão, se um pecou, logo todos pecaram. E o Senhor Jesus teve, então, o quê? Que assumir uma responsabilidade pelo homem, porque senão a criação teria que ser desfeita ali naquele momento, porque o salário do pecado é a morte. Mas o Senhor, então, se tornou como que um fiador do homem. E naquele momento, o Pai, Deus Pai, profetizou o que aconteceria na frente, que da descendência da mulher viria um que pisaria na cabeça da serpente, o diabo. Um seria inimigo do outro. Os descendentes de um, quer dizer, os descendentes dos filhos da carne, do diabo, seriam inimigos dos descendentes do filho descendente da mulher, em Jesus Cristo, Filho de Deus, que viria viver entre nós, como de fato assim aconteceu. Mas, se hoje, se ouvirdes a sua voz, agora é que vem como então Deus fez tudo isso, preparou para você, já sabendo que o homem cairia, condições de você ouvir a sua voz. Quando ele soprou do seu espírito em você, o que Deus estava fazendo? Ele estava, assim como o homem traz em si DNA de Adão, o pai carnal, logo, se temos o pai criador da criação, Deus Todo-Poderoso, também temos em nós o DNA divino. Esse é o ouvido de Deus.
Foi ali nesse momento que Deus soprou em você o Espírito, que Deus soprou no homem, na criação, o Espírito, e que você recebe isso a todo, na concepção, ali no ventre da sua mãe, nesse momento em que a mulher concebe, em que a criança começa a ser formada, ela recebe, então, também o DNA de Deus. Porque se Deus não nos tivesse dado, soprado em nós o seu Espírito, e viesse esse ouvido santo, esse DNA divino, essa natureza divina, que a Bíblia fala lá em Pedro, 1 Pedro, na Epístola de Pedro, fala que nós somos participantes, convidados a sermos participantes da natureza divina de Deus. No momento em que nós aceitamos ser salvos pelo Senhor, nós somos participantes da natureza divina. Antes, nós temos a natureza divina, o DNA, mas a partir do momento que eu ouça o chamado de Deus e que eu concorde com em seguir esse chamado, eu sou participante da natureza divina de Deus. Ter o ouvido divino não quer dizer que vá atender esse chamado, porque o mundo, Adão e Eva, volto a eles novamente, eles tinham o contato direto com o Senhor, face a face. Todos os dias Deus os visitava no paraíso, e a carne achou de conhecer outras coisas, foi atraída pelas coisas do mundo, como hoje. Então, o mistério de uns ouvir e outros não ouvir é o desejo da carne. Assim como tem a natureza divina, tem a natureza carnal. Assim como tem o ouvido divino, tem o ouvido carnal. Então, você, tendo essas duas naturezas, agora você vai ter que compreender que deve nascer de novo, como Jesus falou, revelou a Nicodemos. Nicodemos foi ao Senhor perguntar sobre como alcançar a salvação. E o Senhor disse o que a Nicodemos? Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, mostrando a Nicodemos exatamente o que está sendo pregado a você agora, que o homem nasce com o espírito sepultado em si, e que é necessário renascer do espírito, ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor. Veja o que diz aqui em Hebreus 3, no versículo 12. Veja o que diz aqui. Hebreus, capítulo 13, versículo 12. Vamos começar aqui e vamos chegar ali onde começou a nossa... Hoje, se ouvirdes a sua voz, e você vai entender o passo a passo e vai estar aqui diante do espelho do Senhor, porque a palavra é realmente o espelho. Você nunca deve se comparar a homem nenhum, a mulher nenhuma. Você tem que sempre se comparar à palavra. Ela vai te revelar se você já nasceu de novo, porque muitos são que correm da palavra. A palavra está até sumindo das igrejas. Por quê? Porque ela nos defronta com os nossos erros, com os nossos pecados. Então tem muitos que querem fechar a palavra ao invés de abrir. Mas fechando a palavra, você impede que o teu ouvido ouça a palavra da salvação. Então vamos aqui, Hebreus 3, no versículo 12. Tende cuidado, irmãos e irmãs, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário,
exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado anda aí, oferecendo, assim como foi oferecido para Eva, para Adão, lá no Éden, é oferecido diariamente, todos os dias a você. Não é fácil viver em um mundo perturbado, em um mundo corrupto, em um mundo entregue à lascívia, ao pecado de todos os tipos. Não é fácil. Porém, se você andar em espírito, se você renasceu no espírito, é possível você resistir, porque o Senhor vem te dizer hoje que pelo DNA dele, você tem condições de ouvir o seu chamado, entender o seu chamado, entregar a sua vida a Ele, para que Ele seja o teu guia, para que Ele envie dos céus o seu Espírito Santo, que é o guia, é o professor, é quem te instrui, é quem te aconselha. Então, por quê? Nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Vejam, essa pregação também surgiu por uma pergunta de uma inscrita no canal que perguntou, que ela questionou sobre, não, o homem tem o DNA humano. Não, porque o homem é tão pecador, faz tantas coisas erradas. Se ele tivesse o DNA divino, não seria assim. Não, meus irmãos, muito pelo contrário. Você, por ter o DNA divino, é que você tem condições de se afastar do pecado. Nunca, a carne jamais, não haveria um homem salvo no mundo se Deus não tivesse dado do seu DNA para nós lá na criação e de Adão viesse por herança até nós. Não haveria um único salvo, porque a carne não quer Jesus, a carne não quer Deus, a carne quer o pecado, a carne quer o vício, a carne quer o pecado, a carne quer os prazeres do mundo, a carne não quer Deus. Então, se Deus nos tivesse largado a própria sorte, sem um contato especial com Ele, sem algo em nós que nos tocasse, dizendo, não, eu não estou certo nisso, eu preciso modificar a minha vida. O que estão falando está certo. Jesus vai voltar. Jesus morreu por mim. Você nunca creria que Jesus morreu por você se você não tivesse em você um DNA, não tivesse em você a natureza divina de Deus. Ela vem sepultada, como adormecida em você, mas somente tem condições de acordá-la porque Deus nos deu essa condição. Se ela não estivesse no homem, homem nenhum se salvaria, porque a carne é toda má e o espírito todo bom. Você pode ter certeza que todo homem tem a natureza divina. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Adolf Hitler, que dizimou, ele queria acabar com os judeus. Ele matou 6 milhões e poucos judeus no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Pois Adolf Hitler, na sua infância, adolescência e parte da juventude, era contra os que iam contra os judeus.
Na sua própria autobiografia, ele revela. E na sua autobiografia, ele fala mais de 130 vezes em Deus. Ele diz que a sua luta era em favor do cristianismo, que Jesus era um Deus ariano, que os judeus mataram Jesus, por isso mereciam morrer. Então, mesmo um homem que todos nós sabemos da sua crueldade, da sua criminalidade total contra os judeus, da sua falta de consciência, nós sabemos de todo o mal que representa Adolf Hitler. Mas ele não nasceu assim. Ele não nasceu assim. Tanto que até a sua juventude, como falei a vocês, ele era contra quem estava contra os judeus. Ele queria ser abade. Ele foi para uma escola para se formar e ser abade na igreja. Ele queria ser um servo de Deus. Mas, com o crescimento, ele ouviu falar, através de outras pessoas, outros filósofos, outras filosofias que fizeram a cabeça dele. Ele começou a ouvir coisas de pessoas, servos do maligno, que ganhou o seu coração e ele se tornou um genocida contra o que antes ele defendia. Mas veja então, o que eu quero dizer com isso? Que todo homem tem em si uma natureza divina. Agora, se ele vai entender e se vai fazer bom uso, aí é o mistério da salvação. Uns entendem o chamado divino e vão para o lado certo, outros entendem um sentimento religioso e criam até religiões que se tornam verdadeiras seitas, outros se tornam ainda como Hitler, mas todos têm em si um sentimento religioso que é esse DNA divino. E muitos são chamados e poucos escolhidos, é o que diz a palavra do Senhor. Muitos chamados e poucos escolhidos. É a revelação do próprio Senhor Jesus. Porque a carne é muito forte, porque fomos, como foi falado já, formados da terra, primeiramente carnais e depois espirituais. Assim como morremos em Adão, chegamos ao mundo com o espírito adormecido em nós, o nosso corpo é uma sepultura do espírito que está em nós para ser vivificado pela fé em Jesus Cristo. Então, sem mistério nenhum, Deus formou a carne, soprou o espírito. Primeiro a carne, depois o espírito. O homem vem ao mundo carnal para se tornar espiritual. Agora, uns se tornam espirituais indo para Jesus Cristo e a salvação, ao que o criou, voltam ao Pai, e outros entendem mal ou fecham os seus ouvidos à palavra do Senhor, porque todos ouvem. De um jeito ou de outro, todos ouvem. Outro ponto fundamental para que você entenda sobre o DNA de Deus, sobre esse chamado, sobre esse ouvido de Deus que todos têm, é que para que haja justiça no dia do julgamento, todos têm que ter ouvido um chamado de Deus. Agora, se vai atender ou se não vai atender, é que é o mistério da salvação. Se você está em Cristo, você atendeu, você ouviu o chamado e fez bom uso desse chamado. Agora, quem não ouve,
quem continua dando as costas ao Senhor, não terá desculpas naquele dia. E é aí que se revela o amor e a justiça de Deus. Então, Deus colocou todo mundo abaixo do pecado para que todos tivessem a mesma chance de ressurgir, de vencer o pecado. Você veio ao mundo para vencer o maligno, não para ser escravo do maligno. Você veio para vencer e voltar ao jardim do Senhor, e voltar à presença do Senhor. Então o Senhor, por amor, ele criou Satanás, enviou Satanás para a terra para o tentar, para que o homem caísse, para que o homem, por amor, entendessem o amor de Deus. Por amor, deveria haver condições do homem errar, para que o homem pudesse entender o significado de Deus em sua vida. Ora, quem dá valor a um advogado se nunca precisou defender uma causa? Você daria valor a um advogado ou qualquer profissão se nunca precisasse daquele profissional? Não. Então, qual o valor que você daria a Deus se nunca precisasse de Deus? Porque você precisa de Deus por quê? Você precisa de Deus para se salvar, para não ir para o inferno. Você precisa de Deus para também ter uma vida próspera e santa na terra. Você precisa de Deus porque você entende o tão mal que é estar longe do Senhor. Então, quando você erra, você precisa do advogado Jesus Cristo. Como você nasceu afastado do Senhor e você sente aquele sentimento religioso, você sente aquele DNA, você sente aquela chamada, você quer retornar. E enquanto você não encontra Deus, você pode ter o dinheiro que você tiver, pode ter o que você tiver, pode ganhar o mundo todo, mas você ainda terá um vazio enorme no seu coração. Você por acaso já analisou a história, a biografia de tantos e tantos e tantos homens e mulheres, artistas famosos, que morrem muito jovens, que a droga acaba com eles e tudo mais, pessoas que se suicidam, jovens com 15, 16, 18 anos se suicidando, ricos e pobres, mas mais o suicídio ainda na classe mais alta. Esses famosos, por quê? Porque eles ganham o mundo todo, mas não ganham a presença do Senhor. E o seu coração continua vazio. E o inimigo das suas almas, Satanás, os convence do pior, que é muitas vezes tirar a própria vida. Por quê? Porque endureceram o coração, não ouviram a voz do Senhor. Quando digo não ouviram o chamado do Senhor, aqui quando diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Veja, não endureçais o vosso coração. É por quê? Porque certamente todos ouvem, alguns endurecem, outros não. E esses que endurecem o coração são muitos dos que eu falo que ganharam o mundo todo e perderam a sua alma. Que adiantou agora tudo que ganharam, tudo que juntaram? Quem ama a riqueza, não que um rico não vá entrar no reino de Deus. O problema é o quanto ele ama essa riqueza. E qual o proveito que ele faz dessa riqueza? O que ocupa maior espaço no coração dele? Esse é o problema da riqueza. Não a riqueza em si. Não a riqueza em si, porque o Senhor tem muitos e muitos ricos que são servos santos do Senhor.
mas que sabe o que fazer com a riqueza. Agora, a grande maioria se perde, quer ganhar o mundo e perde a sua alma. Então, o Senhor vem nos dizer: não endureçais o vosso coração. Se ouvirdes a sua voz, eu vos dei, diz o Senhor, a condições de voltar a mim. Por amor eu entreguei meu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Senhor envia servos e servas todos os dias por todos os meios de comunicação, como agora você que está ouvindo esse vídeo. Não endurecer o vosso coração. Saber que você precisa do Senhor, que o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Apocalipse 3, no versículo 15, aqui, Apocalipse 3, no versículo 15, diz o Senhor assim para esses que endurecem o coração, que, tendo o DNA de Deus em si, assim como tem dos pais, tem o DNA de Deus, porque se não tivesse o DNA de Deus, não ouviria a voz de Deus, e se não ouvisse a voz de Deus, Deus depois não poderia julgar. Não, todos ouvem. Alguns, a maioria endurece e a minoria segue o Senhor. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Veja, o Senhor conhece as tuas obras. Aqui ele fala a uma igreja que serve para todos nós. Há os que ouvem a voz do Senhor, ora estão na igreja, ora estão no mundo. Ora brincam de ser cristão, ora brincam de ser mundano. Ora estão santos, ora estão no pecado. Então esse não é frio e nem quente. Ele não é ateu e não é cristão. Mas Deus diz que conhece as tuas obras. Você que está há tanto tempo na igreja e ainda não abriu o coração ao Senhor, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Na boca do Senhor, ninguém vai impor nada. Não vai impor ao Senhor goela abaixo as tuas atitudes, a tua forma de agir. Deus te deu condições para todo ser humano. Deus deu as mesmas condições de ouvir a sua voz. Ele deu o DNA, o sopro da alma vivente que ele soprou em você. Ele te capacitou para discernir o certo e o errado. Então ele vai te vomitar da sua boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e nem preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Tu dizes que é rico, que nada te falta? Ah, o que eu quero com Bíblia, se eu tenho o meu carrão? O que eu quero? O que eu quero com santificação, se eu gosto das minhas festas? E tu não sabes que tu és um infeliz, pobre, cego e nu. Porque hoje, se o Senhor te pedir a tua alma, para quem que vai ficar tantos bens que você quis juntar?
Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não se manifeste a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Veja, o Senhor quer te tratar. O Senhor quer te dar vestiduras brancas para te vestires, quer dizer, a vestidura de um cristão. O cristão tu não conhece pela roupa. Não é se ele está com um terno novo ou uma calça jeans velha, surrada e rasgada. Não é por isso que você reconhece um cristão. Um cristão você conhece é pelas atitudes cristãs. Um cristão você conhece porque ele não se julga por outra pessoa. Um cristão você conhece, as vestiduras brancas de um cristão, você reconhece porque ele se julga pela palavra. Ele abre a palavra de Deus e é ali que é o espelho dele. A palavra do Senhor é o espelho do cristão e ele se julga. O cristão não se julga por ter um carro ou andar de bicicleta. Ele não se julga por ter um carro ou andar a pé de ônibus. Ele não se julga por ter um terno ou não ter nenhuma calça, pode ser precisar andar de bermuda. Ele não se julga pelas aparências exteriores. Um cristão, você vai entender o que é um verdadeiro cristão se você julgar esse irmão, essa irmã, verdadeiro cristã ou cristão, pela palavra, e dizer, ali está uma mulher, ali está um homem de Deus, pelas suas atitudes. Ele ama o próximo. Um cristão é sujeito pegar, se ele tiver 1 quilo de arroz e souber que tem um necessitado passando fome, é capaz dele pegar esse quilo de arroz, dividir pelo menos a metade e levar lá, ou levar inteiro e dizer, depois o Senhor proverá, porque essa é uma atitude cristã. Ele saber que tudo que ele precisa, se ele passa fome, aquele que está na rua necessitado também passa. Se ele tem frio, aquele também tem. Se ele tem sede, aquele também tem. Se ele quer uma calça melhor, aquele também quer. E o cristão se incomoda de ver que outra pessoa não tem. Então, essa é as vestes brancas que o Senhor quer colocar em você. Você mesmo, até você, meu irmão e minha irmã, que está dentro da igreja e as suas vestes ainda não estão brancas. A fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Você acha que está bem vestido? Você, pregador, que não renasceu ainda do Espírito, você tem toda a intelectualidade, mas não tem a espiritualidade. Você que está aí com o terno bem passado, sapato do último modelo, relógio de ouro no braço, a tua aparência causa inveja na igreja, mas porém você é nu. Para o Senhor você está nu, porque não é Ele que está usando a tua boca. Então, é para você que o Senhor está falando também. Porque muitos naquele dia vão chegar e vão dizer, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei os enfermos, em teu nome eu preguei. E o Senhor vai dizer, para trás de mim que nem vos conheço. Nem vos conheço. Mas você também tem o DNA de Deus. Você tem o ouvido de Deus, mas você não está ouvindo o Senhor. Porque melhor é para você o seu nome, de você agradar a multidão, não fala mais sobre o pecado, não prega Jesus Cristo. Você, quando abre a Bíblia, você se mantém lá no Antigo Testamento, você prega Davi, prega Jonas, prega Esther, você prega Josué, você prega Moisés, mas você não chega em Cristo. Você fica no que mostra o caminho, mas não chega no caminho. Você se dá bem com a lei, mas não vive na lei. E também não vive na graça. Você não faz
o link entre a sombra e a luz, entre o que? A raiz e o prédio pronto, Jesus Cristo nosso Senhor. E Jesus é a raiz do Velho Testamento, mas ele é o prédio pronto aqui no Novo. Então você que quer agradar, você que está na igreja só pedindo votos, ofertas e dízimos, você que quer que o irmão venda a casa para doar para a tua igreja, você é um pobre, cego, desgraçado e nu. O DNA de Deus vai ser o que vai te julgar naquele dia. Nós seremos julgados pela palavra. Esse mesmo espelho que faz com que um cristão ande de maneira decente durante a sua peregrinação na face da terra, é o que vai nos julgar no último dia. Jesus diz assim: eu não vim para condenar, eu vim para salvar, pois já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado é ela, a palavra de Jesus Cristo, não é a palavra de Davi, de Jonas, de qualquer outro. Se eu não conhecesse Davi e conhecesse a Jesus Cristo, eu entraria no céu. Eu entro no céu sem conhecer Davi, mas eu não entro no céu sem conhecer Jesus Cristo. Essa é a verdade do Evangelho. E o Senhor me revela essas palavras, tenho certeza que é para você que está agora, que chegou até por um acaso nesse vídeo. A vergonha da tua nudez e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Veja, você está cego. Está cego. A soberba da vida te cegou. A soberba de estar num púlpito pode ter te cegado. A soberba das tuas riquezas, de ter um carro novo, pode ter te cegado. A soberba de querer simplesmente ser mais que aquele teu colega de trabalho te cegou. Você está cego. Mesmo você que já aceitou a Jesus, mas ainda não nasceu do Espírito. Você aceitou a Jesus porque todo aquele que aceita Jesus, que abre realmente o seu coração para Jesus, recebe na hora o dom do Espírito. E esse vai trabalhar nele e vai fazer com que ele progrida, cresça na graça e no conhecimento. Agora, aquele que aceita, muitas vezes sem saber o que realmente fez, ou sem crer no que realmente fez, aceitou somente da boca para fora. Então, esse colírio é para você também, para que você entenda se realmente aceitou o Senhor como teu Salvador. Eu repreendo, diz o Senhor, e disciplino a quantos amo, a quantos amo. O Senhor é um pai. No início da pregação foi falado sobre o DNA dos teus pais carnais e o DNA do teu pai celestial. E esse pai vem dizer agora que ele repreende e disciplina a quantos ama. Ele é um pai zeloso. Ele vai te repreender e vai te disciplinar. Mas para a honra e glória do seu nome, para ecoar na tua salvação. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Veja o Senhor, através do DNA que ele colocou em você, te deu condições de ouvir a sua batida. O Senhor bate no teu coração agora. Ele está à porta e está batendo. Se você abrir, se você orar agora e abrir o coração ao Senhor, ele vai entrar e vai cear contigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei
sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Sentar com o Senhor no seu trono é a sua promessa. Deus deu todas as condições, Deus Pai Criador nos criou, nos soprou do seu Espírito, sabendo que o homem pecaria, sabendo que a carne, por ser feita de partícula da terra, que é carne, que liga ao mundo, seria ligado ao mundo, precisaria do seu DNA para ouvir o seu chamado, ele nos concedeu a Jesus Cristo, nosso Salvador, que veio viver entre nós. Ele veio viver entre nós para mostrar que é possível viver em santidade e voltar ao Pai, que é possível reviver o Espírito adormecido em nós e reviver e voltar ao Pai. Então, aceite o Senhor como Salvador de sua alma. Você que ouviu essa palavra, já aceitou o Senhor como teu Salvador? Então aqui está o teu espelho. O teu espelho não é o irmão, não é a irmã, não é o pastor, não é a igreja. O teu espelho é a palavra. Aqui está o espelho do cristão e é aqui que o cristão será julgado. E é também, segundo o conhecimento dessa palavra, que reconhecemos o verdadeiro e o falso cristão, ou aquele que ainda não chegou no Evangelho. Então, aceite o Senhor como teu Salvador. Se você sentiu através dessa palavra que algo não está correto na tua vida, se ajoelhe agora onde estiver, peça perdão ao Senhor, reconcilie com o teu Deus e volte à sua presença. Você que ainda não aceitou, aceite o Senhor. Vá para os caminhos do Senhor, porque não há outro caminho. Na palavra do Senhor, em Atos 4, diz que só um nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Então não é João, não é Pedro, não é Lucas, não é Maria, não é ninguém que possa te salvar, porque senão a Bíblia estaria mentindo. E aqui diz que somente Jesus é o Salvador, e ele mesmo diz, ninguém vem. Quer dizer que ele já está, ele já é Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, aceite essas palavras, reconcilia-te com Deus e entenda, sim, você tem tanto o DNA carnal quanto o DNA divino. Se não tivesse o DNA divino, você nunca seria salvo, nem eu, nem ninguém. Amém e amém. Em nome do que é, em nome do que era, em nome do que há de vir, do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Amém e amém.